Muito boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. Estudiosos da alma, estudiosos da vida, estudiosos do amor. Somos nós. Longe, é claro, de entender todas as leis, longe ainda de praticar o amor exemplificado pelo nosso modelo e guia Jesus Cristo, ou mesmo de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, Madre Teresa. Mas a caminho, com muita alegria, com muita honra, porque trilhar esse caminho é o melhor que podemos fazer pelas nossas vidas. Sejam muito bem-vindos todos, é um prazer estar aqui. Estamos, nesse momento, estudando o capítulo 1 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, livro fundamental, como outros, para entendermos a vida. E o capítulo 1 dessa quarta parte fala sobre punições e prazeres terrenos, situando a questão da infelicidade. Um dos exemplos, um dos eventos infelizes que temos em nossas vidas é a antipatia. É desafiador entender como pessoas de um mesmo sangue, de um mesmo país, de uma mesma família, conseguem ser tão antipáticos a ponto de pessoas de uma outra raça, nacionalidade e cultura terem mais simpatia conosco do que os do nosso próprio sangue. Como entender isso? A questão genética já se sabe, por esse exemplo mesmo, tão comum, não é a mais importante. O que é que determina simpatias e antipatias? Como compreender, como vivenciar esse fenômeno tão desafiador? Já tivemos um momento anterior em que discutimos bastante essa questão. Hoje vamos complementar o tema nas questões 940 e 940A desse fabuloso O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Kardec, nessa longa entrevista, longa, sistemática, profunda entrevista que faz aos espíritos de luz, emissários de Jesus, componentes desse que é o Consolador prometido pelo próprio Mestre, Kardec pergunta assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não constitui uma fonte de sofrimentos e amarguras que acabam por envenenar toda a existência? Quando um filho, um irmão, uma mãe, um pai, por exemplo, apresentam forte, clara, profunda antipatia conosco, será que isso inevitavelmente envenena toda a nossa existência? Vamos ver o que os espíritos dizem. Sem dúvida, é uma fonte muito amarga. Porém, trata-se de uma infelicidade da qual o homem é, na maioria das vezes, o principal culpado. Em primeiro lugar, são as leis humanas que estão erradas. Por acaso acreditam que Deus obrigue alguém a permanecer junto daquele que o degrada?
uma esposa ou um esposo, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, porque infelizmente há em todas essas posições ódios, antipatias profundas, perversidades. Somos obrigados a suportar essas sombras que outros projetem sobre nós, a título do mandamento, honrarás pai e mãe, a título do juramento do casamento, a título de alguma lei humana, ou a título do karma. Algo nos obriga a ficar numa situação degradante? Em primeiro lugar, são as leis humanas que estão erradas. Por acaso acreditam que Deus obrigue alguém a permanecer junto daquele que o degrada? Ninguém veio na Terra com a missão de ser humilhado, de ser torturado. Ninguém. Nem mesmo o karma, ou a vontade de Deus, ou a superioridade de um sexo sobre o outro. Tudo isso criação humana e não divina. Nada disso justifica a tortura sistemática de um ser humano pelo outro. Depois, nessas uniões, procura-se mais a satisfação do orgulho e da ambição do que uma felicidade baseada na afeição mútua. Então, a verdade é que grande parte das relações tóxicas são mantidas pelo interesse patrimonial, pelo interesse financeiro, pelo interesse. Que alguém pode dourar essa pílula com teologias, com leis, com moralismos, mas não consegue disfarçar a força do interesse, da conveniência inconveniente. Porque por alguns punhados de moedas se engendra infelicidade, se intoxica a alma, às vezes por vidas. O que paga esse auto e hétero envenenamento? De forma alguma, né? Então, nessas uniões, procura-se mais a satisfação do orgulho e da ambição do que uma felicidade baseada na afeição mútua. Assim, aquele que procede dessa forma sofre as consequências do seu próprio preconceito, da sua própria superficialidade, do seu próprio egoísmo. Interessante, não é? Mas, continua Kardec, nesse caso, não existe quase sempre uma vítima inocente? A resposta dos Espíritos, sim, e aquele que é vítima sofre uma dura expiação. Então, se pais sustentam um casamento apesar das violências, das agressões, dos venenos que são ali mutuamente inoculados, os filhos não seriam vítimas inocentes disso? Aparentemente, sim. Mas revelam os espíritos que eles estão passando por expiações, ou seja,
foram colocados nessa posição pela vida para adquirirem um ponto de vista que é terapêutico, que é didático para o seu processo de amadurecimento espiritual. É possível que esse mesmo que agora, como filho, sofre as agruras do conflito entre os pais, tenha ele mesmo impingido aos pais em outras vidas esse mesmo sofrimento, invertendo-se apenas a posição, de forma que quem era pai na outra vida, nessa apresenta-se como filho, quem era filho na outra vida, nessa vida apresenta-se como pai, trazidos ao aprendizado e à reconciliação, e não à renovação da amargura, da mágoa, da culpa, da vingança. Mas é possível que haja uma falência generalizada, ainda que uns mais e outros menos, numa situação assim. Então, os espíritos dizem que no caso das vítimas inocentes dessas antipatias ferozes, aquele que é vítima sofre uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre quem a causou. Serve mais uma vez maravilhosamente a fórmula, a chave trazida por Jesus quando diz: o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Escândalo que pode ser trocado como o aparente mal é necessário, portanto não é mal. E ai daquele por meio do qual ele vier. Então, aqueles que impingem sofrimentos de qualquer tipo a uma outra pessoa, e mesmo a um animal ou planta, está cumprindo algo que está no planejamento geral de Deus. Se assim não fosse, ele estaria vencendo, se sobrepondo, ultrapassando Deus. E isso, é claro, é impossível. Um assassino, um estuprador, um abusador só pode perpetrar suas violências contra seres para quem essa vivência faz sentido. Um sentido terapêutico e um sentido pedagógico. Mas em nada, esse fato diminui a responsabilidade do agressor. Porque Deus tem os seus próprios meios. Em vez de Hiroshima e Nagasaki, das bombas em Hiroshima e Nagasaki, Deus certamente tinha um planejamento de uma tsunami, um terremoto, um vulcão, um furacão devastadores. A alternativa de Deus encerraria ali o assunto, a alternativa dos homens, a bomba atômica. Permanece, sustenta, continua na lei de ação e reação do karma, gerando pesos, energias doentias que precisarão ser sanadas. E assim os acidentes, e assim as doenças farão os agressores de uma outra vida vivenciar dores sem gerar culpas, encerrando o assunto sem responsabilidade, sem continuação dos karmas.
Deus tem os seus próprios meios, muito melhor que as violências humanas, que só ocorrem porque encontram nas supostas vítimas energias atraentes, energias viabilizadoras daquela violência. Não fosse assim, as balas perdidas não acertariam, os acidentes não ocorreriam, algo aconteceria no último momento que evitaria a tragédia. Vemos isso também a todo momento. Porque se a luz da verdade já penetrou na alma da vítima, continuam os espíritos aqui, ela buscará o consolo na fé que possui no futuro. Então, se aquela pessoa já aprendeu o que precisaria aprender na forma daquela violência, daquela relação tóxica, a violência não ocorrerá. Se ela só aprendeu um pouco, ela terá na fé o suporte que necessita e viverá aquela dor em aceitação, em paz. Não é lindo quando encontramos uma alma rara, infelizmente, que sofre uma dor em paz? Duas pessoas têm filhos portadores de necessidades especiais, às vezes no mesmo grau de comprometimento, e certos pais negam, agridem, negligenciam, enquanto outros vivem heroicamente os desafios próprios dessa condição. Assim é porque, assim como cada doente reage da sua forma aos remédios da medicina tradicional, também da medicina de Deus. Só há cura se houver autocura, só há ultrapassagem completa de uma sombra caso aquele espírito que a vivencie tenha alcançado a maturidade. A tua fé te salvou, dizia Jesus a cada um que ele curava. Mesmo o maior médico da história precisava da participação do doente, sem a qual não haveria uma cura, pelo menos não uma cura duradoura. Terminam os espíritos então com essa frase muito esclarecedora. À medida que os preconceitos vão se enfraquecendo, as causas dessas infelicidades íntimas também tendem a desaparecer. Os preconceitos, as crenças tóxicas, as programações mentais geradoras de sofrimento, geradoras de violência, elas vão sendo gradativamente mudadas. Mesmo em meio a tantas sombras que existem na Terra, é inegável que as mulheres tenham adquirido um status relativamente melhor nas últimas décadas. E assim com os negros, e assim com os homossexuais. Nada está resolvido, mas, sem dúvida, muito avanço aconteceu frente a 30 anos atrás. Então, a superação dos preconceitos diminui os sofrimentos, tanto por parte das supostas vítimas, quanto da parte dos agressores. Estamos evoluindo em diversos aspectos
as relações humanas. Ainda que realmente tanto haja ainda a evoluir. Muito bom. Vamos saudar os amigos que estão conosco nesse estudo fundamental das antipatias. Marco Aurélio Trindade diz: um amor longe, longe de mentiras. Quero a quem quiser me amar. Eles quase sempre lembram de músicas, isso é muito bom. As músicas são inspirações do mundo espiritual, algumas delas inspirações do mundo espiritual luminoso. Muito bom. Miriam Otaviano, boa noite a todos. Acreditar no planejamento pode amenizar a ansiedade, sem dúvida. Ansiedade se cura pela fé. A fé de que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. A fé de que há uma lei de atração que traz para cada um a situação exata que cada um precisa para a sua evolução. Corta pela raiz toda a necessidade de controlar, de planejar, de antecipar a realidade. Sem dúvida, Miriam, é muito bom isso. Andréa Santos dando o seu boa noite a todos. Enir Cajazeira também. Muito feliz, minhas amigas, meus amigos. Que assim seja. Amanhã teremos o último encontro da nossa série Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Série que nos deu muito prazer fazer e que está dando margem a um livro. Estamos produzindo um livro com esse mesmo título, que vai fazer uma releitura do Pequeno Príncipe, como os nossos encontros fizeram, à luz do Evangelho. Porque há uma complementariedade de visões fabulosa. Porque encontrar a nossa criança, viver como criança, não apenas é condição para entrarmos no reino dos céus, mas assim sendo, é condição para encontrar o nosso Cristo interior. Que assim seja. Muito feliz por cada um de vocês estarem aqui. Começaremos, a partir de segunda-feira, uma nova etapa dos nossos estudos. Vamos falar sobre o medo da morte. O medo da morte é o medo de todos os medos, e o medo é uma desses sentimentos matriciais que geram diversas desarmonias na alma humana. É um estudo fundamental. Venha conosco, tragam amigos, compartilhe. Tenho certeza que os espíritos nos trarão chaves fabulosas para o autoconhecimento, para a expansão da consciência. Muito grato pela presença de todos, muita felicidade por estarmos aqui. Até amanhã e uma ótima semana para todos nós.